Não se assuste, disse um anjo quando apareceu para um ser humano. Qual seria a aparência real de um anjo, conforme descrito na Bíblia? Você acha que pode ser um ser parecido com um ser humano? Ou seria um ser muito estranho, com várias cabeças e muitos olhos? Se tiver isso neste vídeo, se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Vamos falar um pouco da aparência real de um anjo conforme descrito na Bíblia. Você vai ver que talvez você pode se assustar e muito. Esta é uma imagem impressionante de uma caracterização de um anjo conforme descrito na Bíblia. Sim, na Bíblia tem relatos de anjos em grande quantidade, muitos relatos de anjos, e esse seria um anjo querubim, conforme descrito na Bíblia. Olha só que assustador. O que você acha disso? Imagina você encontrar um ser na sua frente, um ser com esse formato. Tiver ler um pouquinho, dá uma olhada onde está escrito isso, que eu achei que os anjos teriam aparência humana, né? Em alguns lugares da Bíblia fala que os anjos têm aparência igual do ser humano, mas olha só que ser estranho, né? Você vê que ali tem várias cabeças em cima, inclusive. Vamos dar uma olhada um pouquinho nesta animação representando um anjo, conforme descrito na Bíblia. Olha isso daqui. O que você acha? Esse seria um querubim. Olha que ser estranho. Vamos ver um pouquinho mais em câmera lenta. Tem outros tipos de anjo que eu vou mostrar neste vídeo para você. Vamos deixar um pouquinho mais em câmera lenta que eu quero ver os detalhes. Olha aqui. Nós temos um anjo conforme descrito na Bíblia. Olha, um grande olho, né? Aqui uma cabeça de boi, asas, muitos olhos, muito estranho, né? Um ser realmente assustador. Imagine você encontrar um anjo e ele fala assim: não temas, não se assuste, fique tranquilo. Realmente, você assustaria ou não ao ver esse tipo de imagem? Eu vou mostrar para vocês aonde está escrito isso daqui na Bíblia. Olha que interessante. Em Ezequiel 10, vou ler para vocês aqui, ó. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Olha como é que é. São cenas estranhas, né? E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Está se falando aqui sobre enche tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins. Olha que interessante aqui, né? E os querubins estavam do lado direito da casa. E quando entrou o homem, a nuvem encheu o átrio do seu interior. Olha como é a descrição. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu de resplendor. Quer ver mais para frente? Ele fala, olha aqui, ó. E quanto ao seu aspecto, em Ezequiel 10:10, e quanto ao seu aspecto, as quatro tinham a mesma semelhança, como tivesse uma roda no meio de outra roda. Então, está se falando que existem rodas nos anjos, tem uma roda no meio de outra roda, e esses andaram para os quatro lados, não se viravam quando andavam, mas o lugar para onde olhava a cabeça eles seguiam, não se viram. Olha que coisa estranha, né? Tinha uma roda entre eles, andavam e não se viravam. Quanto às rodas, ouvindo eu, lhes gritava roda.
Cada um tinha 4 rostos. Olha a descrição que é dada na Bíblia isso daqui. Quer dizer, não muda, né? Toda a Bíblia é igual. Você vê como são imagens que o ser humano pode ter visto e relatado, né? Muito estranhas. Então tem seres aí que a gente caracteriza, né? Bonitinho assim, aqueles anjos com asas, bonitos. Mas é um ser bem estranho o anjo, hein? E cada um tinha 4 rostos. Cada anjo tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo, rosto de homem. E do terceiro, rosto de leão. E do quarto, rosto de águia. Então tá explicado, olha só. Aqui nós temos 4 rostos aqui um anjo teria 4 rostos. Olha que interessante. Eu vou colocar mais em zoom pra gente ver em detalhe essa imagem, olha só. O primeiro seria um anjo um rosto de querubim. O segundo, o rosto de... Aqui é um touro, né? Um boi. Aqui, deixa eu ver como tá descrito. Aqui, ó. O rosto do primeiro era o rosto de querubim. E o rosto do segundo, rosto de homem. E do terceiro, rosto de leão. E do quarto, rosto de águia. Eu não sei... aqui, olha só. Esse anjo aqui... Depois a gente vai ver qual que é. Talvez seja serafim esse aqui. Olha só. Você sabe quais são? Coloque aí nos comentários. Tem mais anjos pra gente ver ainda. Esse tem um primeiro rosto de touro, né? Tá vendo? Tem um rosto com chifre. O segundo, um rosto de ser humano. E tem mais rostos aqui, tá vendo? Aqui escondidos, ó. Tem um grande olho. Realmente é uma coisa muito estranha, né? Vou dar uma olhar aqui a movimentação deles. Olha só. Tá vendo? São 4 rostos. Olha, leão. Olha o leão aqui. Vocês viram? Aqui tem um rosto de leão. E tem um rosto lá atrás também. Olha que coisa estranha, né? Um grande olho e um bater de asas aqui. Realmente impressionante. A gente vai pro segundo anjo agora. Uma segunda representação de anjo. O que você acha disso, hein? Vou tirar o zoom. Realmente, se a gente encontrasse um anjo conforme descrito na Bíblia, ia assustar, hein? É bem assustador esses seres aqui, ó. Olha isso. Vamos ver de novo. Então a gente tem as asas aqui, asas para frente, asas para trás, quer dizer, para mantê-lo. Tem um grande olho ali na frente, né? 4 rostos. Ser muito estranho, hein? Dizem que eles podem tornar a aparência do humano. Eles podem se transformar em aparência de humano. Mas são seres assim lá em cima, hein? Coisa estranha, hein? Vamos dar uma olhada então. Parece aves, né? Muitas penas ali também. Agora a gente vai ver um segundo anjo nesse vídeo, hein? O que você faria se você encontrasse um ser desse na sua frente? Ele teria que falar, não se assuste, né? Olha esse segundo. Esse segundo é uma outra representação de anjo com 7 olhos. Então a gente tem aqui na frente um anjo com 7 olhos na frente, tá vendo? E as asas ali, um ser bem estranho. Olha que ser muito estranho. Esse daqui, dizem, quer ver? Eu anotei aqui, que o tipo que ele pode ser. Esse daqui, ele pode ser do tipo... Deixa eu dar uma olhada qual tipo que ele pode ser aqui. Ele pode ser... Quer ver? Eu tinha anotado. Esse seria um serafim descrito na Bíblia. Um tipo do serafim. Olha que ser estranho, né? Se assustaria ou não se encontrasse um anjo na sua frente? Olha que ser mais estranho. Seria um serafim, um ser... realmente não tem nada a ver com o ser humano, hein? Tem olhos, né? Esse daqui, que é interessante. Esse dizem ser um serafim, esse anjo. Olha que interessante. Ele tem... São aquelas rodas que são descritas. Ó, que ele fala que tem várias rodas, uma dentro da outra. Olha só. Essa parte aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Onde diz isso, sobre as rodas. Ele fala aqui, ó. Então, Ezequiel 9. Então olhei e eis 4 rodas junto aos querubins. Então seria um querubim esse, né? Uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era com uma cor de pedra de berílio. Então é essa descrição aqui. Olhe só que coisa estranha, né? É pedra de berílio, isso daqui cheio de olhos também parece aqui, ó. Então teria uma roda junto, né? E a esse ser aqui. Olha como é a descrição de um anjo conforme a Bíblia, né? Essa representação. O que você acha sobre isso? Ó? E essas rodas ficam girando. Realmente, no mínimo,
parecem naves, né? O que você acha disso? Realmente muito estranho, né? Seria tudo muito misturado ali, mas realmente uma representação, no mínimo, assustadora. O que você acha? Se você olhasse visse um anjo desse, né? Na sua frente, que vê mais um pouquinho de Ezequiel quando ele fala, e depois ele continua, né? Andando estes, andavam para os 4 lados deles e não se viravam. Quando andavam para o lugar onde olhava a cabeça, então não se viravam quando andavam. Então ele andava e não se virava, ele ficava olhando para frente, né? Será que os anjos não têm essa aparência angelical? Inclusive o termo angelical vem de anjo, né? Então é uma forma, uma aparência bonita, algo lembra um anjo, né? O anjinho. Até a gente tem a representação do anjinho da guarda, tudo isso. Mas seriam os anjos realmente seres estranhos dessa maneira que assustariam o ser humano? O anjo, dizem que é uma criatura espiritual que habita no céu e tem função de mensageiro de Deus. Então ele traz mensagens de Deus para os seres humanos. E a palavra anjo tem origem do e a palavra anjo tem origem do e a palavra anjo tem origem no termo grego angelos, que significa mensageiro, e são seres celestiais criados por Deus para serem mensageiros de Deus para os seres humanos. Você sabia que tem uma ciência que estuda os anjos, inclusive? Acredite se quiser, tem sim. Chama angelologia. É uma disciplina teológica que investiga a existência das criaturas angelicais e seu papel na criação divina. Então, existe sim uma ciência, isso é estudado, inclusive, e os anjos também. Existem categorizações de anjos. Realmente existe, lá em cima, é quase como se fosse uma cidade mesmo, né? Então a gente tem vários tipos de anjos. Dizem que são 7 os arcanjos. Quando você pensa em um anjo, o que a gente vê no cinema, né, pelo menos nas ilustrações, a gente pensa num formato de um ser humano normal e também longas asas, um ser de muita luz, muito forte às vezes, com uma espada, tudo isso a gente pensa. Mas a Bíblia tem esses relatos de anjos não com esse formato, no formato original deles, uns com 4 cabeças, outros com rodas ao redor e criaturas que assustam, né? Realmente isso nos faz pensar um pouco. Primeiro, o que chega de informação pra gente, o que é controlado talvez. Segundo, o que seriam realmente os anjos para quem viu eles em seu formato original. Vou ver, vou te rodando aqui. E todo seu corpo, suas postas, suas mãos e suas asas e as rodas que os 4 tinham estavam cheias de olhos ao redor. Isso está escrito em Ezequiel 10 da Bíblia, hein? E quando as rodas ouvia eu, eles gritavam, roda, e cada um tinha 4 rostos, né? O rosto do primeiro é o rosto de querubim, o rosto do segundo, o rosto do homem, do terceiro, o rosto de leão, do quarto, o rosto de águia. E os querubins se levantavam ao alto, e esses são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Realmente está muito estranho isso daqui, hein? Quer dizer, relatam uma coisa tão feia, estranha, né? É um ser aí cheio de olhos, né? Por isso que eles veem tudo, será, né? Mas realmente dizem, inclusive, que os anjos não têm livre-arbítrio, né? Eles são controlados por Deus ali, Deus manda, eles fazem. Eles não podem decidir coisas, dizem, né? E também tem a história dos anjos caídos, que foram anjos que se revoltaram, né? De ter que ficar trabalhando, obedecendo ordens ali, e vieram para a terra e fazem o mal, alguns dizem, né? E daí depois continua aqui, ó, no Ezequiel 10:15, e os querubins se levantavam ao alto, e esses são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar, e andando, os querubins andavam as rodas juntamente com eles, e levantavam os querubins suas asas para se elevarem sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles. Coisas estranhas, né? Porque anjos teriam rodas? Seriam veículos que não souberam na época relatar, porque só tinham bigas, carroças, etc. Seriam naves?
que você acha disso, né? Essas rodas que ficam ao redor, né? Olha só, parando eles, paravam elas, elevando-se eles, porque o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor. Os querubins alcançaram suas asas e se levantaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, as rodas os acompanharam. Realmente, essas rodas aqui, ó, os acompanharam. Então está falando que os querubins tinham rodas ao redor deles. O que você acha disso, hein? No mínimo estranho, né? Essa cena aqui com essas rodas aqui. O que você acha disso? Bem estranho essa informação. Olha só isso daqui, ó. Ele falou exatamente isso, que tinham rodas, eles não se moviam, ficavam para frente sempre, mesmo que andassem. Seria uma grande nave isso? Por que essas rodas, né? A não ser para controlar a gravidade. Controlar, manter, né, num eixo. Você já viu aquele aparelho que você vai, por exemplo, e são várias rodas que você fica girando, e dizem que os anjos não possuem o livre arbítrio. O que significa isso? Eles não podem tomar decisões próprias. O ser humano pode. E eles seriam apenas mensageiros de Deus para os seres humanos. Inclusive nas igrejas, quando a gente pensa na arte sacra, nos vitrais das igrejas, existem representações de anjos, alguns muito calmos, tranquilos, até alguns portando uma espada. Agora a pergunta, seriam os anjos diferentes desses que são representados até pelas igrejas? Falando um pouco dos tipos de anjos, a gente vai ter os serafins, querubins, vai ter ofanins, também a gente vai ter dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos. Então realmente tem uma categorização do tipo de anjo. É como se fosse, você tem uma estrutura de um país, né? O presidente, o governador, você vai ter isso daqui na estrutura dos anjos. Anjos com mais poder e anjos com menos poder ali. Tudo isso estudado, inclusive, nas igrejas. É muito interessante essa informação. Então, ao redor do anjo, né? A gente vê aqui realmente várias rodas, né? E todas se movendo. Isso realmente é impressionante. Imagina você andando numa montanha ou no deserto, onde que seja, e olha assim, de repente aparece um ser desse à sua frente, né? E ele fala assim: não temas, não se assuste. Realmente, os anjos dizem podem assumir o formato humano, mas podem ser realmente desse tipo. O que você acha disso, né? Uma representação realmente importante, interessante. Vamos ver o que mais fala aqui em Ezequiel sobre isso, né? Então, continuando, já estamos quase no final dessa parte. E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava em cima de todos. Quer dizer, tinham rodas ao redor, né? Por que um anjo precisaria de rodas ao redor? Não tem asas? Estranho, né? Veículos seriam ou não, né? Então são seres viventes que vi debaixo de Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram os querubins. Então, um cara relatando claramente a imagem que ele viu, hein? Cada um tinha 4 rostos e cada um tinha 4 asas, e semelhança de mãos de homem debaixo de suas asas. A semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. O aspecto deles, eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Realmente uma coisa muito estranha, né? Assim, muito estranha. Então é isso. Essa aqui é uma representação que dizem, né? Se você tiver contato um dia com um anjo, seria algo nessa forma. Vamos dar uma olhada. Quero ver com vocês novamente. Olha, agora que a gente já viu a descrição, tem outras descrições que eu já vou trazer aqui. Olha só. Então a gente tem um ser, né? Com um grande olho. Olha que coisa feia, né? Tá vendo? Muitos olhos assim, né? Olha, e esse outro aqui, isso daqui, para mim é um veículo, não é um
Apesar que tem coisa orgânica, então você vê que muita coisa orgânica, né? Misturada com coisas com aparência de pedras. Vamos ver novamente, eu quero ver os detalhes aqui. Realmente, olha só. Essa seria uma representação de um anjo. Olha que coisa estranha, né? Ele vai chegar e falar, não se assuste, né? Rosto de boi. Por que o rosto de boi? Por que o rosto de águia? Né? São animais, né? Os anjos seriam parte animais. Muito estranho mesmo, né? Uns seres aqui. Por que isso? A pergunta é: por que teriam essas aparências? O boi ou os animais, eles seriam tão, eles teriam uma importância, né? Uma águia e um boi teriam uma grande importância para ser parte do corpo de um anjo. A pergunta: teriam alguns animais esse tipo de espiritualidade? Inclusive na Índia, né, os bois são sagrados. Para a gente pensar, o que levaria esses animais terem tanta força, né, e espiritualidade para fazer parte de um anjo? E são animais da terra, né? Olha só. Então aqui a gente vê realmente impressionante, né? Aqui a gente vê como seria um anjo, olha isso nos céus. Imagina você ver, né? O bater de asas ali é uma representação do que está descrito, né? É computação gráfica, claro, não é uma imagem real, mas você vê o bater de asas ali, o ser é um ser grande, aparentemente, é gigantesco, com penas ali, um grande olho, várias cabeças ali, né? Olha, aqui uma outra representação, cada um é de um tipo de anjo, então até tem os tipos diferentes, mas olha, realmente muitos olhos, né? Eles veem aparentemente tudo, conseguem saber, ter uma visão que as abelhas têm muitos olhos também, né? Tem alguns animais que têm mais de um par de olhos. Então você vê ali realmente um ser extremamente estranho, né? Olha aí, esse daqui também que tem as rodas ao redor, ó. É alguma coisa muito impressionante mesmo, né? O que você acha de tudo isso? Se a Bíblia é complexa, hein? Coisas estranhas, né? Não muito bonitas relatadas. Quando se desenham o que está ali, né? Quando se desenha ou se faz uma computação gráfica, é de assustar ou não. Quer ver? Eu trouxe mais algumas informações. Então aqui foi Ezequiel 10, tá? Falando sobre isso. E tem mais um pouquinho, ó. Também a gente tem Zacarias, não, em Lucas 1:8 até 23, ele fala assim: mal viu o anjo, assustou-se e ficou cheio de medo. Mas o anjo disse-lhe: não tenhas medo, Zacarias. Quer dizer, então realmente os anjos são seres que assustam, né? Ali, não é tão simples esse contato, não. A gente vê aqui. Agora, seriam esses anjos outros tipos de seres e houve uma confusão nisso ou não? O que você acha? Seriam seres de outros locais mesmo, assim? Qual a sua opinião? Também a gente tem, eu vou trazer alguns outros lugares, ó, Lucas 1:30. Não se assuste, Maria, disse-lhes o anjo, porque Deus resolveu lhe abençoá-la maravilhosamente. Então, realmente, a gente tem uma imagem aí que chama muito a atenção. Quero a sua opinião. O que você faria se você encontrasse um anjo? É realmente um ser muito estranho, hein? Cabeça de boi, né? Um anjo com uma cabeça de boi, cabeça de águia, cabeça de ser humano. O que diz isso pra gente, né? É muito interessante. Inclusive, algumas religiões têm alguns animais que são sagrados, né? Não se podem ser comidos, inclusive. Por que, né? Seria que a gente tem uma derivada desses animais? Por que um anjo, né? A pergunta é que eu faria, inclusive penas, né, nas asas, porque o anjo é uma figura que mistura animais, assim, é isso que me chamou muito a atenção, né? Por que ter cabeças de animais em um anjo? Tá relatado, né? Não, a gente não tá inventando. É estranho, né? Os mensageiros do Senhor ali trazendo cabeças de animais. É dispensar, quero a sua opinião. Aí nós temos então uma imagem real do ser real, não, é uma imagem computação gráfica de um anjo conforme descrito na Bíblia. Então, se eles forem assim realmente, teriam um formato semelhante a isso que a gente está vendo agora. O que você acha da aparência real de um anjo? Se for como descrito na Bíblia, nós
Nunca vimos isso antes, né? Raramente a gente vê um ser com várias cabeças, vários olhos. A gente não presta tanto atenção. Qual a sua opinião disso? Seriam os anjos realmente desta forma? Está descrito na Bíblia, né? Então, a gente não criou, a gente simplesmente está vendo uma representação disso. Pela sua opinião, se quer novo, se inscreva, ative seu sininho, deixa seu like, compartilha. Mundo espiritual e muitas novidades aqui no canal para vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.